Você pode ficar de pé. Pegue a sua Bíblia, a sua espada. Obrigado, Lucas. Abra comigo no livro de Mateus. No capítulo 24, Mateus 24. Enquanto você procura, você vai pensando numa palavra de carinho para dar para essa pessoa do seu lado aí. Enquanto você está de cabeça baixa. Se você já achou, fala para 2, 3 pessoas aí o que Deus ministrou no teu coração. Jonathan, você é um homem de Deus. Eu amo a sua vida. Você também. Fala para 2, 3 pessoas aí. Você consegue profetizar? Seja um profeta do Senhor. Diga para ela que ela... Se você não tem nada para falar, diga: bonita essa camisa aí, Fernandinho. Aos visitantes, muito obrigado a presença de vocês. Deus continue abençoando quem está nos vendo pelo YouTube. Também sinta-se abraçado. E nós queremos dizer para você que você é uma bênção em nome de Jesus. Amém? Mateus, no capítulo 24, nós vamos ler do versículo 42 ao 44, uma parábola em que Jesus explicava aos discípulos algumas coisas sobre a volta, sobre o fim do tempo, sobre a realidade que viria. E Jesus sempre deixou muito claro através de parábolas, talvez para que não... Uns dizem, né, que de fato era pelo peso da responsabilidade daquilo que nunca ouviram, e aquilo que você passa a ouvir, você é responsável por isso, né? Outros dizem que de fato era a maneira mais simples que Jesus pregava, para que todos tinham maior percepção do que ele queria falar. A verdade é que no céu, muitas coisas que a gente acha, vai ser tudo resolvido. Você pode dizer para a pessoa do seu lado: calma com as tuas dúvidas. Diz assim, que Jesus vai explicar todas elas, no tempo certo, na hora certa. Diz assim para ele assim, ó: só seja sujeito. E Deus vai fazer o resto, não é, Fabinho? Esse negócio de ficar com talvez, quem sabe, todavia, entretanto, isso é meio complicado. Mas aqui, essa passagem, Jesus está sendo bem enfático com a questão da vinda, né? Do versículo 42 diz assim, ó: portanto, vigie, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Amém? Feche seus olhos antes de você sentar. Senhor, nessa noite de graça, nessa noite, Senhor, presenteada por Ti, nós queremos Te agradecer, porque nós hoje ainda temos o privilégio de estar na Tua casa, sabe, vamos ceiar, fazer memória do Senhor, como diz a Tua palavra, e sairemos daqui com certeza impactados pela Tua palavra, Senhor. E assim, Senhor, que tudo aquilo que nós cantamos agora há pouco, de fato se torne vida em nossas vidas, mas que a Tua palavra, Pai, fique dentro de nós, germinando, ó Deus, trazendo frutos e frutos que permaneçam em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar. Eu quero ser bem objetivo. E você que vai anotar, os irmãos da nossa mídia, o tema que o Senhor colocou no meu coração esses dias dessa palavra, ele é muito simples. Diga assim comigo: estar atento em todo o tempo. Irmãos, nunca foi o interesse de Deus, você sabe disso, um pouco de conhecimento de Bíblia que você possa ter, ou até mesmo de vivência de igreja, vamos colocar assim. Nunca foi do propósito de Deus deixar alguém para trás. O plano perfeito de Deus para mim e para você é a eternidade. Quem crê assim, diga glória a Deus. Mas tanto eu quanto você sabe que nesse percurso, nesse plano, nesse direcionamento, as coisas saíram um pouco fora. Não porque Deus perdeu o controle,
mas porque Deus, eu creio assim, permitiu que acontecesse. Porque se eu falo que aconteceu, eu vou estar dizendo que o plano de Deus está errado. E Deus, ele não erra. Deus, a sua palavra é imutável. Tudo aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Quem crê assim, diga glória a Deus. Mas em algum momento da história da humanidade, você conhece isso, desde o Gênesis deixa muito claro, que por uma semente no coração do homem, ou por uma curiosidade, ou talvez, vamos assim dizer, por uma falta de sujeição a uma ordem de Deus, entrou o pecado na humanidade. E aqui eu estou falando de Adão e Eva, uma ordem dada direcional, literalmente a Adão, dizendo que ele era para ele fazer isso, isso, isso. E Eva, então, a partir de Adão, fizesse isso, isso, isso. Mas, em algum momento ali, você conhece a história, a serpente não precisou de muita coisa, né? Só fez uma pergunta, né? Só fez algo interessante, só colocou uma dúvida. E aqui, irmãos, a gente poderia fazer como diz assim, um retorno e pregar sobre isso. Quantas pessoas se deixam levar por sugestões e esquecem que existe uma verdade. Eu tinha um patrão no início, bem no começo da minha vida profissional, que ele me ensinou uma coisa e é verdade: se atalho fosse bom, não teria caminho. Não é verdade? E a Bíblia deixa claro que só existe um caminho, uma verdade e uma vida. Só que quando nós conhecemos, ou seja, quando nós nos entregamos a Jesus, muita coisa acontece. Muitas coisas vêm à tona do nosso velho homem, daquilo que nós precisamos largar, daquilo que nós precisamos abrir mão, para alcançar o que Deus então planejou para nós. Porque há uma realidade que luz e trevas, elas não combinam. Tanto que Jesus, no Velho Testamento, ele chama a todos, os discípulos, os filhos: vós sois sal da terra e luz do mundo. Há uma palavra liberada para mim e para você que somos cristãos. Cristão por quê? Porque entendemos que Cristo nos salvou. Entendeu? Porque Cristo, ele é o nosso irmão mais velho, ele é o maior exemplo, ele é a realidade que nós temos que ir. Por isso nós somos chamados cristãos, por isso nós parecemos pequenos cristos na terra. Então você começa só aqui parar e analisar o que é ser cristão, baseado no que nós estamos vendo hoje. Deveria ser mais fácil de identificar um cristão de um evangélico, mas não é assim que as coisas estão caminhando. O fato é que a evidência maior de alguém que de fato se deixa trabalhar pelo Senhor é a sua vida, ou seja, os frutos que ela geram. Então aqui a gente para de ouvir muita coisa e começa a prestar atenção ao que o Senhor está fazendo através daquelas pessoas. Diga para a pessoa do seu lado: Senhor, Deus está fazendo muitos através de você. Mas diga assim: vai fazer ainda mais, em nome de Jesus. E essa conversa com os discípulos, Jesus está tendo num ambiente bem interessante, onde havia um preparo, havia uma realidade que ele estava dizendo: olha, eu não vou andar muito tempo com vocês, eu vou embora, só que vocês têm que estar atentos. Hoje nós estamos ceando, como o Douglas falou, daqui a pouco nós vamos ter o privilégio de partilhar de uma das ordenanças do Senhor na terra. A Santa Ceia do Senhor é a lembrança do que Jesus Cristo fez. Ele falou: todas as vezes que fizeres isso, fazei em memória de mim. E nós fazemos isso todo mês por uma tradição, vamos colocar assim. Ao longo dos anos nós entendemos que deveria ser assim, mas o correto era todas as vezes que estivéssemos reunidos no nome dele. E isso não tem a ver com igreja e estrutura, tem a ver quando tem um ou dois reunidos em meu nome, ali ele está. Então você poderia, pai, cadê os sacerdotes dessa casa? Levanta a mão aqui. Deixa eu dizer para você: ceie com a sua família. Pegue lá um suco de uva, um pedaço de pão. Faça isso com a sua família. Ministre a Santa Ceia para sua esposa, para os seus filhos. Se você não tem filho ainda, ministre só para sua esposa. Faça isso uma prática na sua vida. Entenda que a nossa casa é um lugar de adoração. A nossa casa é o principal lugar na terra onde Deus olha e diz assim: eu quero ver quem eles são na prática. Porque assim, irmãos, vamos ser bem sinceros, a gente se arrumar para vir para o culto, tudo preparado, como a gente sempre fala, é legal. Mas quem conhece a gente é dia a dia, não é verdade? É todos os dias.
Então, quando você começa a construir um altar de adoração ao Senhor, que é a sua vida, o primeiro lugar é a sua casa. Não é a igreja, não é o ministério que você participa, não é o departamento que você serve, isso aí é consequência. Mas a sua casa é o lugar onde Deus está com uma lupa, vendo assim quem realmente você é. E a partir dali então, as coisas fluem de uma forma mais leve. Por quê? Porque no lugar mais, vou colocar assim, difícil, no ponto de vista real do servir a Deus, você está conseguindo romper em nome de Jesus. Quem crê assim, diga glória a Deus. Voltando para o texto, Jesus então chama os discípulos e fala exatamente sobre isso. Portanto, vigiem. Irmãos, pensa comigo. Nunca na história da humanidade, vamos assim dizer, ou nesse ambiente que nós estamos vivendo, a volta de Jesus está tão clara. Quantos têm dúvida que Jesus está voltando? Eu sei que de repente falar sobre a forma teológica da vinda de Jesus, vamos colocar, sabe, vai dar muito pano para manga. Falar sobre os sinais, falar sobre, sabe, a posição que é antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação. Isso tudo nós temos que ter conhecimento. Não é errado você querer saber. Agora, a verdade é que em toda essa exposição da palavra de Deus, o que faz a diferença, que vai te dar esse impulso para que você chegue no céu, são as práticas daquilo que você absorve. Isso vai definir o que realmente você está entendendo do teu Salvador. Você pode ter certeza que o Senhor não vai tocar a trombeta e Ele vai dizer assim, só os teólogos sobe primeiro. Sabe aquela questão do Silvio breve e Silvio longo, sabe? Que o cara para, avança e tudo mais. Não vai ser assim. Vai ser o tocar de uma trombeta e os seus filhos serão arrebatados. Então não vai dar tempo de você explicar, peraí, qual é a carteirinha do seminário? Peraí, sabe? Não vai dar tempo de você dizer, peraí, mas peraí, como é que é? Eu só vou se... Diga para uma pessoa do seu lado, calma, tá tudo certo. Aí olha para ele e fala assim, só se sujeite ao que a palavra diz. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Estar atento em todo o tempo parece que é uma coisa tão simples, pastor, mas beleza, e aí? Mas não é, irmão. Você já parou para analisar que muitas vezes nós nos perdemos porque a gente cria na nossa mente uma realidade que nós, sabe, estamos protegidos dentro da igreja? E isso, de alguma forma, você precisa entender que não é o estar na igreja que te protege, mas sim a tua atitude diante de Deus por estar aqui. Todos aqui, né, quem conheceu sabe, o nosso saudoso pastor Álvaro dizia uma coisa e é verdade. Muitos vêm para a igreja não é porque amam a Deus, é porque tem medo de ir para o inferno. Estar atento em todo o tempo não é fazer de um estilo de religiosidade, de que tipo assim, não, é ceia, eu preciso ir para a igreja. Qual é a diferença de alguém que se diz cristão, de outras pessoas de outra religião, que decide ir uma vez no mês para a igreja? Se você não é corpo, você precisa entender que é esse ambiente de corpo que vai fazer você estar bem. Eu estou dizendo que há exceções, com certeza, trabalho, faculdade, enfim, viagens. Não é isso. Mas por que você está aqui nessa noite? Por que você decidiu vir para cá? É sobre isso que Deus analisa. Não é, e não pode vir para a igreja, irmão. Nós não podemos sair da nossa casa para lugar algum sem ter uma convicção de que o que eu estou fazendo lá é adorar ao Senhor, não é receber as suas bênçãos. Davi deixou algo muito claro: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele foi achado segundo o coração de Deus. Então hoje, nesse momento, agora 19h42 de domingo, eu estou falando para um grupo de pessoas que precisam entender que estar atento em todo o tempo passa por uma decisão que vai, daqui a pouco você tem que tomar lá no estacionamento. Se você vai continuar com não perdão que você não perdoou antes de chegar aqui, se você vai continuar sem ligar para aquela pessoa que você precisa ligar para resolver um problema, você vai continuar decidindo mentir para quem está do teu lado. Você entendeu o que eu estou querendo dizer para você? É em todo o tempo.
Irmãos, Deus não deixa nada em oculto. Tudo vem à tona. E eu falo isso com muito temor no coração. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não somos perfeitos e nem melhor do que ninguém. Mas a verdade é que o Senhor dá essa palavra especificamente para o discípulo naquele tempo. Fica com o texto lá. Vigiem. Diga para a pessoa do seu lado: vigia, varão. Cuida. Esteja atento aos teus sentimentos, ao que o teu coração te inclina a pensar. Irmãos, o nosso coração é desesperadamente corrupto. O que tem sido a lenha que tem aquecido o teu coração? Vamos colocar assim. Quais as intenções do teu coração diante de Deus? Qual é o tempo em que você está na sua presença para agradecer e não pedir a Ele? O tempo hoje que você separa para o Senhor hoje. Eu não estou dizendo que tem que ser o dia todo, o meio-dia, 10% do dia. Não é sobre isso, eu estou falando de qualidade. Quando você decide assim, não, peraí, olha, eu vou fazer disso o meu momento, que na minha opinião você deveria ter 24 horas, mas se você não entende dessa forma, não, eu estou me organizando, porque todos os dias eu vou passar, eu vou fazer. Qual é essa qualidade que você tem entregue ao Senhor? O texto diz que qual é o pai, sabendo que vai vir um ladrão, ele não fica acordado para esperar. E o texto e esse ambiente do acordado, como é que é estar acordado de madrugada? Não é assim, irmão. É acordado, é preparado. Qualquer barulhinho, opa, é agora. Qualquer situação, opa, peraí. Assim deveria ser eu e você. E sabe como isso? Quando vem uma decisão. Os sustos que dá aquele cochilinho, vamos colocar que é as decisões que eu e você temos que tomar. Eu tenho que... Opa, não, mas peraí, eu quero saber o que Deus fala. Pastor, mas tudo eu tenho que perguntar para Deus. Faz assim para a pessoa do seu lado. Tudo, né? Tudo. Pastor, mas será que Deus não se enche da gente? Será que Deus... eu acho ridículo isso, né? Porque isso é um entendimento de alguém que não é filho. Porque quem é filho sempre pergunta para o pai tudo, não é verdade? Lembra os meninos quando é pequeno? Mãe. E se você não pergunta coisas para o seu pai, é porque você não tem intimidade com o pai. E aí é outra história. Aí você tem problema com paternidade. E se você não consegue se relacionar com seu pai aqui na terra, você não vai conseguir se relacionar com o pai no céu. Aí é outra história. É outra pregação que não é sobre isso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Em todo tempo. Não pode ser só das 7 horas às 8h30. Não, é em todo tempo. E o céu, irmãos, ele é interessante que num outro momento Jesus fala de um ambiente de 10 virgens. Quem lembra aqui? Mateus também, né? 5 nécias e 5 prudentes. O que pouca gente fala é que as 10 foram dormir. As 10 foram dormir. Não foi as 5 que ficou acordado e as outras foram cochilar. Não, as 10 foram descansar. Porém, 5 delas antes de dormir foram fazer a sua parte. Encheram a sua botija ou a sua lamparina. Sabe o que eu entendo sobre isso? Não é você deixar de viver a vida comum do lar. Não é você deixar de trabalhar como tem que trabalhar. Não é você deixar de estudar como você tem que estudar. Vencer seus desafios, seus obstáculos. Mas é fazer tudo o que uma pessoa normal tem, entendendo que seu lugar não é aqui. A Cássia leu esse texto, falou desse texto agora há pouco. Se a nossa vida se resume a apenas isso aqui, pobre homem miserável que somos. O problema é que a religiosidade nos levou para um lugar onde, por exemplo, não, pastor, eu não consigo fazer 2 coisas. Claro, você não está atento ao que o Senhor te entregou. Bote a sua mão na cabeça e diga assim: o Senhor é dono desse lugar, porque eu tenho a mente de Cristo. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor?
Agora de novo, como eu vou estar atento em todo o tempo? Um texto que nós já lemos aqui, pelo menos umas, eu não vou dizer 1000 vezes não, porque a gente pode estar equivocado nos cálculos, mas uns 999 vezes. Tiago capítulo 4, do 7 ao 10. Olha o que a palavra do Senhor fala, irmãos. Tiago 4, do 7 ao 10. Diz exatamente assim: submetam-se. Assim diz a tua palavra, submetam-se. Sujeitem-se. Mais uma ordem. Portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Versículo 8. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso de vocês por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Sabe o que ele diz ali? Volta o versículo 9, por favor. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Isso é um posicionamento de alguém que sabe que sem Jesus não é nada. Irmãos, não tem como nós caminharmos diante do Senhor com altivez de espírito, com dura cerviz. Sabe o que é dura cerviz, né? A cervical dura, andando assim, ó, como a gente fosse o dono de tudo. Uma pessoa que não se sujeita, uma pessoa que não entende o que o Senhor tem falado, é mais ou menos uma pessoa que acha que tem alguma coisa. Sabe aquelas pessoas que passam a ser ridículo? Passa a ponto de ser ridículo, achar que é dono de alguma coisa e não é dono de nada. Não se relaciona com ninguém, não se relaciona com a palavra, do jeito que entra, sai, sem falar com nada, como se, sabe, irmãos, rala o braço na pessoa do seu lado assim: você é meu irmão. Você acha que no céu, irmão, vai ter lugar para isso? Irmão, às vezes eu fico pensando assim, que ousadia é essa, irmão? Não, eu não me relaciono com ninguém não. Mas você está crendo que vai para o céu, né? Você está crendo que você vai morar no céu, achando que aqui na terra não. O meu é só eu, minha mulher e meus meninos, acabou. Você tem toda a certeza, falando de um Deus que fez o homem para ter comunhão, que descia todos os dias no jardim para tomar uma conversa, alguma coisa, um chimarrão, seja lá o que for na época, com Deus, um Deus que a sua essência é pessoas, é relacionamento, é estar junto. Você tem certeza que esse teu estilo de vida vai ser o mesmo que está te aguardando no céu? Para e pensa. Ah, mas espera aí, eu sou assim, a minha cultura, eu isso, aquilo, outro. Eu não estou querendo ofender a cultura de ninguém aqui, irmão, mas no céu não existe cultura. No céu não tem, como é que se diz a palavra assim? Não tem filiação, sabe? Aqui vai ficar só o Zimmermann. Aqui vai ficar só os Chapos, os Zilk, os Lima. Cadê? Quem é que tem um nome sobre... Tem alguém Abstroiter aqui? Olha lá, ó, a rua. Só o pessoal Abstroiter aqui. Pessoal da Guabiruba aqui. Não vai, irmão. Diga para a pessoa do seu lado: é melhor nós se acostumar aqui mesmo, né? É melhor se acostumar aqui, meu irmão. Mas tudo isso está ali, ó. Se humilhar, entender que isso é uma ferramenta de Deus para tratar comigo e tratar com você. E por isso, irmãos, nós temos o GA. Toda terça-feira nós temos aí o GA para você estar lá, sabe, de chinelinho de dedo, do jeito que você quiser. Chinelinho de dedo, sapatos, o que você quiser, a gente está lá. Procura o pastor Jonas depois e acha umas pés da sua casa e vai. Nós estamos aprendendo esse mês inteiro sobre o ser igreja. Domingo passado a gente entendeu o que era igreja. Diferente disso aqui, ó. Nada disso aqui é igreja, tá entendendo? Isso aqui, ó. É bonito, né? Daqui a pouco, semana que vem, nós vamos estar numa festa aqui maravilhosa. Vai ser bênção. Se Deus quiser, nós já compramos os land pet, que é a parte de acústica. Então nós estamos tratando já isso aqui. Aí os irmãos vão ouvir melhor. Não vai ficar que a gente está falando dentro de uma lata. Ata. O som vai melhorar. Em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas o GA é para isso. O
O GA é um ambiente onde você... mas eu não gosto no GA, pastor, porque assim, aquele pastor lá, aquela pessoa lá, irmãos, pelo amor de Deus, esteja atento em todo o tempo. Se você não for capaz de aturar uma pessoa meia hora aqui na terra, você acha que vai estar no céu aturando a eternidade? Obrigado pelo risado, Ed. Quem puder dar um abraço nele no final do culto, está de aniversário hoje. 49 anos. Eu disse que só de Brusque, mas ele disse, não, é 49, pastor. Você está entendendo que as coisas diante de Deus é muito, assim, estão ali na nossa frente. E é a gente que complica tudo. Mas eu quero discorrer sobre isso. Estar sujeito à sua palavra é o primeiro passo de alguém que está pronto, de alguém que está atento e alguém que tem todo o tempo essa verdade. Ele está sujeito à sua palavra. Por isso que eu falei, ele não caminha por aquilo que ele acha. Ele não caminha por aquilo que ele pensa. Uma pessoa atenta, ela tem a palavra de Deus na ponta da sua língua. Por quê? Porque ela mergulha sobre a palavra, ela medita nela. Lembra a palavra de Josué? Josué, medite sobre esta palavra de dia e de noite. Eu acho muito interessante que não é decorar a Bíblia. Meditar não é decorar, porque decorar é quem lê. Meditar é você pegar essa palavra todos os dias e ficar lembrando dela. O que o Senhor ministrou no teu coração, no teu devocional de manhã, sabe? Ou no que você leu na frase do para-choque do caminhão, que seja versículo. Medite sobre ela, porque é justamente essa semente que durante o dia ela vai florescer dentro do teu coração. Agora, se você não medita sobre a palavra, você só decora e só quer ler. Não, eu já li a Bíblia 500 mil vezes. Mas fala o contexto de um versículo, as pessoas não sabem, porque elas não meditaram, elas só leram a Bíblia. É melhor você passar 5 anos lendo a Bíblia do que você dizer, eu li a Bíblia em 1 ano. Mas você não aprendeu nada. Você não meditou nela, você não trouxe vida, você não foi um bom marido, você não se tornou um bom filho, você não foi um bom pagador de conta, você sabe, não atrai a presença de Deus. Mas eu li a Bíblia várias vezes já, todo ano eu leio. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Diga amém. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que estar atento em todo o tempo não é só nas grandes coisas. Você acha mesmo que Satanás vai te derrubar naquilo que você não gosta? Você acha que Satanás vai... O inferno, olha só, vamos derrubar a vida do fulano de tal e nós vamos fazer diferente, nós vamos derrubar ele de uma forma que a gente sabe, porque sempre que foi tentado, ele nunca... Ele é forte naquilo. Não. Ele sabe onde é a tua fraqueza. E às vezes ele nem move o exército do inferno todo. Só manda 2, 3. E bota na tua isca aquilo que você gosta. Ontem nós tivemos um tempo de mesa e falamos sobre muitas coisas. E uma das coisas mais tristes que nós estamos vendo nesses dias são grandes homens de Deus decidindo andar sozinho e caindo. Sabe qual é o grande problema, irmão? Todo mundo que anda sozinho acha que é bom demais. Uma pessoa, escute o que eu estou falando para você, em que ela não tem alguém que tem acesso ao coração dela, essa pessoa não é para você andar. Por favor, entenda. Pastor, o que o senhor está dizendo? Exatamente isso. Irmãos, Satanás, antes, né? Lúcifer, certo? Tinha Deus num ambiente de glória. Você está entendendo? E a Bíblia vai dizer que ele ousou ser igual a Deus. Será que não teve nenhum momento que ele passou num corredor lá e viu Deus de perto e não podia dizer, Senhor Deus, me dá um abraço aqui? Vamos conjecturar, vamos fazer uma ilustração aqui? Quer ver outra pessoa? Quem conhece a história aqui de Caim e Abel? Esse foi mais escancarado mesmo. Deus chegou para ele e falou assim, ô Caim, por que teu semblante está assim? Por que tu está desse jeito? Por que tu não... Você está entendendo? Fala o que está no teu coração.
Por acaso sou eu o tutor de meu irmão Abel? Por acaso sou eu? O maior erro do cristão é quando ele procura ajuda só quando a coisa acontece. Irmãos, uma coisa é você falar de fraqueza, outra coisa é você confessar pecado. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. E a gente vai bater nessa tecla sempre, porque essa é a realidade. Só fica de pé, irmãos, quem sabe a fraqueza que tem. É o contrário. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não é na tua... Não, mas eu sou de subir monte, divisa de fogo. Não, porque eu sou de jejum. Meu Deus, eu fico amarelo de tanto jejum que eu faço. Mas você não sabe perdoar a tua esposa, varão. Faz quanto tempo que você não pega a tua esposa e leva para comer um pastel na praça? Mas para a igreja está tudo certo. Está a coisa mais linda. Varão é isso, varão aquilo. Serva isso, vai aquela outra. Não estou julgando no sentido de... Eu estou mostrando frutos. Eu estou falando de verdade. Eu estou falando daquilo que é estar a tempo em todo tempo. Ou você acha que você vai cair por coisa grande? Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite aqui? São as pequenas coisas. Então estar atento me faz o quê? Estar sujeito à palavra de Deus. Olha o que diz em 1 Samuel capítulo 15, do 22 ao 23. Um texto muito conhecido. 1 Samuel capítulo 15, 2 versículos, 22 e 23. Samuel porém respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Olha o versículo terminando: pois a rebeldia é como o pecado de adivinhação, a arrogância como o mal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele o rejeitou como rei. Diga assim comigo: estar sujeito à palavra é o primeiro passo de estar atento em todo o tempo. Amém? Abre comigo, por favor, no livro de Romanos, no versículo 10, apenas o versículo 17. Nosso irmão Paulo, falando aos nossos irmãos, ministrando a palavra, ele diz exatamente assim, ó: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Olha aqui, irmãos. O louvor, ele é uma ferramenta de Deus. Ele é um ambiente onde Deus está. Amém? A palavra do Senhor diz que Deus habita no meio dos louvores. Davi, como o pastor Aurélio falou quinta-feira, e é verdade, todas as vezes que nós pudéssemos ler salmos, nós deveríamos ler ele cantando. Porque todos os salmos, eles são cânticos. Eles são hinos. Era um momento de intimidade em que Davi tinha, então ele escrevia essas canções. Mas o que me chama a atenção é que parece que muitas vezes o fato de uma canção ter mexido tanto com a nossa alma, ela tem mais lugar dentro do nosso coração do que a própria palavra de Deus. E quem me conhece há muito tempo sabe que eu sempre falei isso, que num dia em que eu saí do culto, eu lembrar mais do que foi cantado um louvor, eu não dei importância à palavra de Deus. O que transforma a vida do cristão não é um louvor cantado, amém? Apesar de que remete, quantas pessoas têm o entendimento, poxa, essa canção foi muito importante na minha conversão, não é assim? Tem muitas pessoas que dizem assim: nossa, essa canção, toda vez que toca, canta, lembra, sabe, um momento na minha... Eu tenho canções, tem uma canção que fala muito comigo, porque foi um tempo muito forte na minha vida, e eu vivi 2 momentos com essa canção. Um momento em que realmente eu tive um encontro com o Senhor, e depois um momento em que o Senhor disse para mim assim: agora você já está pronto e para com essa besteira. Mais uma coisa, irmãos, para quem está atento em todo o tempo, é que ele entende que a única forma de fortalecer a sua fé cristã, o seu entendimento, é ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, como nos diz nossos irmãos bereanos, conferida.
Não é uma palavra que você, por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo, você vai no YouTube agora e bota qualquer assunto, irmão. Você vai ter uma carrada de pregações sobre aquele assunto que você está querendo. Mas é difícil você parar e analisar. Mas peraí, de onde é essa fonte? Tem muitas pessoas que pregam a palavra de Deus. Vou dar um exemplo, falam de honra, mas nunca honraram. Fala de obediência, mas nunca obedeceram. Sabe, pessoas que aprendem a fazer aquilo que elas mesmas não fizeram, mas elas acham e sabem, e hoje, mais do que nunca, técnicas e sobre técnicas para ensinar coisas que elas não romperam com elas mesmas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Porque uma coisa é você não ter recebido e fazer por onde passar. Uma coisa é você não ter tido um abraço de pai e de mãe quando era criança. Mas a palavra de Deus te mostra que hoje, daqui para frente, a coisa tem que ser diferente. Mas é a palavra de Deus. Porque quando eu troco a prioridade das coisas, que é a palavra de Deus, a minha fé não vai sendo alimentada. Eu vivo uma vida, pelo contrário, que era para ser ilimitada, eu vivo uma fé limitada. Que eu dependo só de reunião, que eu dependo só do pastor, que eu dependo da oração só do meu líder, que eu dependo só disso. E aí, você sabe o que vai acontecendo? Vai se levantando verdadeiros gurus de pessoas. E isso é um risco. Sabe por que é um risco? Porque você tem tanto acesso ao Pai quanto um pastor presidente de uma igreja de 50 mil membros. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o quê? O véu que separava, não tem assim? Já não separa mais. Eu tenho acesso ao Pai. Diga para a pessoa do seu lado, você tem acesso ao Pai. Você não precisa. Agora, se você entende da palavra de Deus e é sujeito a ela, a Bíblia deixa clara que existem sim pessoas que velam pela sua vida. E aí nós estamos falando dos seus pastores, que conhecem o teu coração e te ajudam a avançar. É diferente de você estar sujeito a homens, obedecendo a homens e não obedecendo a Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas é pregado ou é falado que você está errado. Você primeiro tem que baixar o seu Deus, ter a tua experiência com Deus. A tua fé tem que ser alimentada por aquilo que você busca, por aquilo que você tem entendido. Agora, Deus não é um Deus de confusão, meu irmão. Não adianta você querer dizer para nós que a forma como você busca é melhor do que a do irmão ou daquela situação. Já está errado. Porque o nosso Deus é um Deus de paz. Quem crê assim, diga glória a Deus. Não tem, irmãos, não tem. Pelo contrário, a Bíblia diz o seguinte: um reino dividido, não é isso? Eu esqueci o texto que fala agora. Não subsistirá, não é isso? Uma casa dividida não subsistirá. O texto é claro. Consequentemente, diga assim comigo, consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Quem crê assim, diga glória a Deus. Olha o que nossos irmãos em Hebreus falam. Hebreus 11:6. O que diz ali? Um versículo bem conhecido. Diz lá que, ora, diz lá 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Você pode dar um glória a Deus mais alto para o Senhor? Agora, se eu não entendo esses princípios basilares da fé cristã, ou seja, daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor está mostrando, como é que eu vou, sabe, irmãos, buscar outra coisa? Estar pronto, estar atento em todo o tempo. Primeiro diga assim comigo, primeiro, estar sujeito à sua palavra. Fale forte, estar sujeito à sua palavra. O segundo diga assim, o segundo alimentando a minha fé. Bata no peito assim, ó, alimentando a minha fé. E o terceiro, abre comigo por favor, no livro de Lucas, no capítulo 28 a 30, perdão. Capítulo 14 de Lucas, do versículo 28 ao 30.
qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Sabe o que eu aprendo nesse texto? Diga assim comigo: estar atento em todo o tempo passa por organização. Ninguém permanece de pé diante do Senhor sem não se organizar para isso. Aqui fala de construção, mas nós estamos falando de vida, amém? Paulo diz que quando nós éramos pequenininhos, nós falávamos como pequeno. Ou seja, está tudo certo. Agora que eu sou grande, a comida é diferente. O alimento é diferente. Quantas pessoas conhecem a Deus, já tiveram experiência com Deus, frequentam a igreja, estão dentro do ambiente cristão, mas não mudam com as suas atitudes. E sabe o que fazem? Passam estações. Agora eu vou. Aí faz, daqui a pouco fica tudo no meio do caminho que fez. Sabe aquelas pessoas que num tempo, naquela época eu fazia isso, eu fazia aquilo outro, e isso, aquilo outro, e está na história o que eu fiz. Tá, mas por que não continuou? Jesus já voltou? Já acabou por quê? Você acha que tudo aquilo que Deus te entregou, Ele não vai querer saber onde estão os talentos? Se Ele deu para um, aquele que tinha um enterrou com medo do seu patrão? Sabe o que eu entendo sobre essa passagem? Pessoas que acham que estar atento também é só ter uma vida individual com Deus. Mas o que o Senhor te entregou para fazer lá atrás, que você parou até hoje e não voltou a fazer? Aquilo que Deus gerou no teu coração de amor por crianças, jovens, adolescentes, mudou, parou? Não, agora eu estou vivendo outro tempo. Tá, mas Deus te deu. Quando você orava para ter o que tem hoje e agora você não faz o que queria fazer quando pediu lá atrás? É sobre isso. Porque tem pessoas que conhecem a tua história, mas principalmente tem Deus que sabe tudo sobre você. E aí você parou, está tudo certo. Aí você diz assim: tá, pastor, mas espera aí, o senhor está falando sobre... Não, eu estou falando de práticas cristãs. Eu estou falando daquelas pessoas que Deus tocou de uma forma extraordinária, como verdadeiros evangelistas, como homens íntegros diante do Senhor. Parou. Aí você diz assim: mas eu estou cansado, sabe, pastor, eu fiquei chateado, eu isso, aquilo, outro. Então você não entendeu nada sobre cruz. Você não entendeu nada sobre cruz. Você não entendeu nada do que o Senhor já fez a teu respeito. Mas é mais fácil hoje parar, ficar sentado, cruzar os braços e ser como uma torre que começou. E as pessoas passam e digam assim: aquele ali não foi capaz de terminar. Diga para a pessoa do seu lado: eu libero sobre você nessa noite que você vai terminar aquilo que Deus colocou na sua vida. Quem crê assim, diga glória a Deus. Está pronto, estar atento em todo o tempo. Você acha que Deus está... Irmãos, tem gente que fica assim, sabe? Eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, vou parar. E para. E fica no meio do caminho. Eu te digo, até quando você acha que as pessoas vão lembrar do teu passado? Até quando você acha que, sabe, não, porque eu vivi bons tempos. Se tem uma coisa que eu tenho raiva, é negócio de década. Festa de não sei o que, dos anos não sei o que. Para, nós estamos vendo 2025. Eu tenho um negócio, irmão, que o pessoal fica, eu fico assim, doido para dizer umas coisas, mas Priscila, não fala. Priscila é a mulher de Deus na minha vida, cara. Que se não fosse ela, irmãos, ou de duas uma. Hoje eu estava preso. Ainda mais no dia de hoje, né? Que não pode falar muita coisa, né? Mas eu tô que nem aquele cara que fala: ai, cabe dar um lote, rapaz, cara.
Meu Deus do céu. Balança a pessoa do seu lado. É 2025, varão. Você está entendendo o que eu estou falando? Será que você vai viver as mesmas coisas sempre? Sempre a mesma conversa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Sempre vai ser uma obra inacabada. Sempre. Você não tem uma dizer assim, não, olha só, eu terminei. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Eu terminei. Irmãos, é difícil, irmãos. É claro que é difícil. Mas sabe quando é difícil? Quando a gente não calcula e não se organiza para fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Deus já tem tudo preparado? Claro que tem tudo preparado. Deus mostrou a terra prometida para o povo, mas não falou do processo. Deus já falou para nós da vida eterna, já falou de ruas de ouro, está lá. E ainda deixou um plus, né? Como é que diz? Um spoiler, né? E tem coisas lá, lembra aquele filme quando acaba? Tem coisas lá que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca passaram na mente de coração de homem nenhum o que Deus tem preparado para nós. Quer mais spoiler do que esse, irmão? Eu quero ver essas ruas de ouro. Eu vou ver aquilo que o Senhor tem para nós. Então é isso que tem que se posicionar. Agora, se eu ficar parado e achar que tudo tem que ser desse jeito, irmãos, e eu quero profetizar em nome de Jesus, que se tem alguma coisa inacabada na sua vida, bote a mão assim, como fosse receber algo em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu libero essa palavra sobre a vida dos teus filhos aqui. Senhor, eu não os conheço na intimidade como o Senhor conhece, mas eu quero liberar essa palavra a quem está vendo pelo YouTube, em qualquer lugar. Tudo aquilo que o Senhor já entregou para eles fazerem, está inacabado. Deus, nós declaramos e profetizamos esse tempo de aceleramento, e será terminado para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Queria chamar o grupo de louvor aqui em cima. E para terminar, por favor, irmãos, no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 2 ao 6. Olha só o que diz a Bíblia. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá de repente sobre eles. Como as dores de parto, a mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Vocês, porém, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Oh Deus, vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Quem pode dar um glória a Deus aí? Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alerta e sejamos sóbrios. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Vamos ficar de pé. Oh Jesus, Tu estás aqui nessa noite, Pai. Oh Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Deus, você consegue agradecer o Senhor, esquecer quem está do seu lado. Você consegue abrir sua boca e dizer obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor é bom. A Tua fidelidade dura para sempre. Obrigado, obrigado, obrigado. Aleluia. Oh Jesus.